Meu nome é Rodrigo Manzucci, eu sou advogado, especialista na área tributária, trabalho num escritório de advocacia e moro no Rio de Janeiro há 5 anos. A descoberta, na verdade, da minha sexualidade, ela veio um pouco mais tarde. Eu tive uma infância muito tranquila, muito dentro dos padrões que se dizem normal para um menino heterossexual. Oi, meu nome é Marcelo, eu sou carioca, tenho 30 anos, sou publicitário, trabalho com marketing e eventos e sou gay. Eu tenho 2 irmãos, tenho um irmão gêmeo e um irmão mais velho. Os 2 são héteros, e eu sempre fui diferente desde pequeno. Oi, meu nome é Rodrigo Jacques, eu sou empresário, tenho uma franquia do Cone, trabalho também junto com a minha família. Tive muitas histórias na minha infância que demonstrava que eu não tinha noção de gênero algum em relacionado ao que era de menino e o que era de menina. Na verdade, a minha mãe me contou que foi no primeiro dia de aula no maternal e eu fui, primeiro dia de aula, fez uma reunião das mães com seus filhos, lá todas as cores, e falou, bom, então escolhe qual que você quer. E aí eu fui e soltei, eu quero rosa. E aí a minha mãe até falou assim, não, rosa? Não, que isso, Rodrigo, escolhe outra cor. Ela, não, eu quero rosa. Ainda se quer, então tá, toma o rosa. Aí me deu o rosa. Aí minha mãe, naquele momento, ela falou que ficou super sem graça e não sabia onde enfiar a cara, no sentido assim, que ficou super sem jeito pelo filho, homem, ter pedido o lápis rosa diante de toda a sala. Meu nome é Rômulo Rodrigues Arruda, tenho 26 anos, sou estudante de Publicidade e Propaganda da SPM. A família sempre nega, né? Quando eu era pequeno, assim, eu sempre fui muito mais do lado das meninas do que do lado dos meninos. Isso eu sempre tive essa percepção na minha infância, assim. Na educação física eu gostava de brincar com as meninas. Eu não gostava de jogar bola, eu não gostava de futebol de jeito nenhum. E minha mãe, meu pai queriam me colocar na escolinha de futebol, queriam me fazer jogar bola. Minha mãe cobrava muito. Que você só anda com menino, com menina, você não anda com menino. Você tem que ter mais amizade masculina na sua vida. E as minhas únicas amizades masculinas eram meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. E eles criticavam muito também. Quando você se descobre gay, você fica com algumas coisas na cabeça e você fica perguntando, por que está acontecendo comigo? Mas eu acho que depois de um tempo, quando você entende melhor as coisas e quando você começa a observar as coisas do seu lado, eu seria infeliz se eu fosse hétero. Os episódios onde se jogava futebol na escola era muito difícil para mim. Primeiro porque eu não era bom no esporte e outro porque eu não gostava do esporte. E isso sempre era um fator de exclusão do grupo de meninos em que eu convivia. E era difícil. Em relação a essa divisão então de gêneros, tem um episódio que eu me recordo. Quando eu era pequeno, eu convivia muito com 3 primos. Eram 2 primas e um primo, que eram irmãos. E a gente colecionava, os 4 colecionávamos papel de carta. Isso sempre foi uma brincadeira de menina. Mas naquela época a gente não tinha noção disso. E os meus pais tratavam como coisa de criança. Então eu e meu primo, tanto os meus pais quanto meus tios, meu primo e eu colecionávamos papel de carta com referências masculinas e as minhas primas colecionavam papel de cartas com referência feminina. E só depois, mais tarde, que eu vim me tocar que era, de fato, isso considerado uma brincadeira de menina. Mas na época, quando eu era criança, eu não tinha essa consciência. Ela me entendia que isso era uma brincadeira de criança, ela não associava isso necessariamente a um gênero. Fazia muita coisa escondida, por exemplo, naquela época de colagem, de adesivo, eu tinha esses adesivos mais frufruzinhos, mais de menininha, com pelinho, que era coisa de menina, eu comprava junto com o meu irmão as coisas mais masculinas, mas como eu não podia ter, eu roubava das meninas e colava na última folha do livrinho, fazia a minha coleção de adesivos femininos, achando também que minha mãe não ia perceber e ver. Hoje em dia, quando eu assumido gay, eu tenho muito mais amigos homens do que mulheres, porque eu me sinto à vontade falando de homens com eles, eu sinto à vontade, são os mesmos assuntos, são as mesmas coisas, sabe? Você tem afinidade. E isso na infância era impedido por causa desse bloqueio. Você é muito pequeno, então você só tem as informações da sociedade ainda, você não tem... você não construiu nada, então é muito o que seu pai diz, o que sua mãe diz, o que sua família diz, e você
quer ir seguir aquilo que eles estão te propondo e você não tem como lutar, sabe? E aí você fica nesse mundo de angústia, de... Ai, não sei. A minha família às vezes ficava assustada, assim, porque por verem que eu era um pouco diferente dos meus irmãos e tal. Eu me lembro que uma vez, eu devia ter uns 8 anos, talvez 7, os meus pais me chamaram à noite, assim, acho que eram umas 11 horas da noite, para me mostrar uma coisa. Aí me mostraram o Clodovil. Falaram assim, olha, você não quer ficar que nem ele. Eu tinha fixação pelo He-Man desde criança, e aí eu tinha uma festa, primeira festa do He-Man, segunda festa do He-Man, terceira festa do He-Man. E aí, um certo dia, bendito, acho que eu já tinha tudo do He-Man, e aí um ser me deu a She-Ra. Foi nesse dia que eu larguei todos os bonecos do He-Man de lado, não quis mais saber do He-Man e só ficava com a She-Ra pra cima e pra baixo. Até que um dia no futebol da pelada do meu pai no condomínio, alguém tirou essa She-Ra da minha mão e sumiu, deu sumiço nessa She-Ra. E eu lembro que foi meio que um trauma, como tinha acontecido perto de uma moita na hora, eu voltava nessa moita durante anos, eu acho que eu fiquei anos voltando nessa moita na esperança de reencontrar essa She-Ra e ter a minha She-Ra de volta, mas foi um trauma na minha infância mesmo. No prédio eu conheci o pessoal e aí eu comecei a querer gostar de brincar de boneca com a menina do terceiro andar. E aí, quando os meus pais descobriram que eu estava indo lá para brincar de boneca, não necessariamente da boneca, obviamente na época eu era o Bob, o Ken, sei lá o nome dele, e aí eu comecei a ser proibido de descer para casa dessa vizinha para brincar de boneca. Tem uma vez que meu pai ele comprou um presente, ele comprou uma Barbie para a afilhada dele. E aí ele deixou a Barbie em cima do guarda-roupa, escondida. Olha só, agora que eu tô percebendo isso, a Barbie estava escondida, ou seja, meu pai, ele estava escondendo a Barbie de mim, mas ok. Aí eu pegava aquela Barbie, eu desembrulhava o presente todinho, direitinho, brincava com ela em cima do guarda-roupa, escondido, enquanto meu pai estava trabalhando e minha mãe estava trabalhando. Aí eu passava a tarde toda brincando com aquela Barbie, aí eu devolvia, eu encaixotava, amarrava, até o dia que ele entregou pra afilhada. Aquele dia foi tão ruim que ele quebrou com a minha brincadeira. Aí eu tinha que voltar pra minha prima, pra brincar com a minha prima de boneca com ela. Minha mãe chamava os filhos das amigas, empregadas, pra ir lá pra casa brincar comigo, de tanto que ela queria que eu brincasse com o menino e parasse de conviver com menina, mas eu não me sentia à vontade, sabe? Aquilo lá não era meu mundo, não era o que eu gostava de fazer, assim, eu não gostava de brincar de bola, eu não gostava daquelas brincadeiras brutas. Eu tenho 2 primas que eram mais ou menos a mesma idade. E a gente brincava de boneca, de Barbie. Aí pros meus pais não perceberem que eu tava brincando de Barbie, aí eu virava e ainda falava que era o cabeleireiro das bonecas, ou seja, coisa mais viado, mais gay possível. Na própria escola eu sentia um certo bullyingzinho, que eu também andava muito com as meninas, a gente tinha mais à vontade com meninas, e aí eu ficava meio deslocado, eu nunca tinha... Porque eu sabia que quando eu estaria com meninos, eu estaria sempre falando de assuntos com meninos que eu não saberia me lidar bem, como falar sobre menina, futebol, essas coisas, então não era esse tipo de papo que eu gostava, então eu ficava mais deslocado e ficava meio acuado em relação aos meninos. Ficavam forçando que eu andasse com menino, na verdade, né? Não, você anda muito com menina, anda mais com os meninos. Minha família sendo surfistas, meus pais pegam onda e aí queriam deixar que eu seguisse esse caminho de surfar. E aí eu sempre gostei de pegar onda de bodyboard. E meu pai nunca deixava. Ele sempre ele chegava a já comprar uma prancha para mim, pranchinha e me dava uma prancha, eu sempre queria na bodyboard da minha mãe. Tutti-frutti, para começar. Meu tio, principalmente meu tio, que tem um filho que é gay também, então aí ficava meu pai e meu tio em cima de nós dois, porque a gente tinha que ser mais masculinos, olha os outros primos como que são e tudo. Mas era toda a família mesmo. Tio, tia, pai, mãe, todo mundo. Ter morado longe dos meus pais também me ajudou.
Porque com 18 anos eu já saí de casa. Até os 20 eu não era assumido para os meus pais, para minha família. Tinha uma academia com toda a diversidade de esportes e aí eu quis fazer ginástica olímpica. Eu lembro que minha mãe ficou meio sem graça do filho ter feito a estrela perfeita e no primeiro dia de aula. E foi ali que a minha mãe decidiu que não ia fazer mais ginástica olímpica e me botou no jiu-jitsu. Não fazia muito sentido na minha cabeça, assim, eles só não queriam que eu fosse lá brincar de boneca. Eu falei, então tá. E aí eu não ia brincar de boneca. Até engraçado, teve um Natal que os meus dois irmãos pediram, todo mundo pediu uma bicicleta, assim, né? Os meus irmãos pediram uma mountain bike e eu pedi uma Caloi CC. Acho que minha mãe não ficou muito feliz, assim, mas ela acabou me dando a Caloi CC. Acho que ela não deixou eu colar todos os adesivos de florzinha que vinham, assim, sabe? Pra não ficar tão CCzinha. Eu gostava de dançar as dancinhas da Xuxa, que a Xuxa tinha a coreografia e eu dançava, a música repetia. Tinha uma amiga minha, que era minha namoradinha, que eu chamava de namorada, e a gente dançava nas festas da música da Xuxa. Só que eu dançava repetindo as coreografias, a minha mãe ficava meio sem graça. Só que eu não tinha muita noção que isso era de menina, coisas de meninas. Então eu fazia até o ponto que eu comecei a perceber que isso era de menina, aí eu comecei pra amenizar, não ficar muito óbvio, eu comecei a ficar sem graça e eu começava a dançar com ela. No quarto eu estava suado e estava com uma menina dentro do quarto, só que ele achou que eu estava fazendo relações sexuais com a menina. Ah, quem tá aí? A Bruna. Ah, então... Aí fez uma cara de tipo, tinha subentendido, e no caso eu estava fazendo uma coreografia do NSYNC com ela dentro do quarto. Então, e aí, pra isso aí, eu ganhei meu filme durante anos. Na infância era muito isso, assim, eu ficava numa angústia muito grande por isso. As escolhas eram diferentes, mas principalmente, assim, as pessoas negavam pra você, faziam você negar aquilo e você não tinha saída, sabe? Eu tinha que negar aquilo. Então, assim, eu percebia pelos meus hábitos, pelos meus gostos, assim. Quando eu convivia com menino, por exemplo, eles falavam de meninas, eu ficava sem graça, porque eu não sabia o que falar, eu não sentia o desejo que eles sentiam por menina, não estava dentro de mim. Então eu não ficava à vontade perto deles. Eu acho que vinha daí o eu não gostar de conviver tanto com meninos. Essa questão do gênero, desde que você vem desde criança, acho que não deveria ter essa diferenciação, porque se eu fizesse brincar de boneca, deixar de brincar de boneca, jogar futebol, deixar de futebol, não ia fazer diferença alguma. Essa pressão que os meus pais do que era de menino e de menina foi que quando eu cresci e me defini, eu me distanciei deles. Então, a minha vida, eu me privei de comentar. Eu sempre fui uma pessoa espontânea, de falar tudo, ter uma relação de amizade com meus pais, e esse lado da minha vida eu escondia dele. Eu acho que criança não tem isso ainda tão definido. Eu acho que isso é com o tempo mesmo, não é na infância que você vai definir. Então não criticar, não falar, é deixar viver, entendeu? E deixar que ela descubra com o tempo. Então você, na verdade, só está trazendo prejuízo e controle psicológico para aquela criança, sabe? De que ela não pode fazer aquilo, que ela não pode fazer aquilo, sendo que um dia ela vai se libertar de tudo isso que você criou na cabeça dela e vai se assumir, vai ser o que ela é. Hoje eu levo isso com muita naturalidade. Eu trabalho no escritório, me relaciono com mais ou menos umas 20 pessoas e eu não escondo mais a minha sexualidade. Hoje ela é assumida e ela sabe com toda e qualquer pessoa que eu me relaciono. Minha família sabe, eu tenho uma aceitação muito tranquila e eu encaro isso com muita naturalidade hoje. E acho que tudo isso veio em decorrência da minha boa aceitação no seio familiar e da convivência que eu tive a partir dali. Mas não foi um processo muito difícil. A minha família, ela é extremamente liberal quanto a isso e me deixou com total liberdade para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Nunca impôs nada de uma maneira que dificultasse o meu convívio com a família. E você é feliz em relação a isso? Sou muito feliz e agradeço muito por a minha família ter essa posição. Foi o que me ajudou muito.
Música